Ok, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso terceiro bloco da nossa aula. Lembrando que nós encerramos na aula passada o assunto relativo ao estelionato. Vimos somente a figura do artigo 171, mas é bom lembrar que nós temos outras fraudes ali nos outros artigos em seguida, que também têm a sua importância, embora nós não tenhamos o tempo suficiente para abordá-los aqui nesse curto espaço que temos para dar nas nossas aulas aqui gravadas, em que eu estou procurando focar aquelas que têm uma maior recorrência em provas da OAB ou de concurso público. Então não dá para, obviamente, vermos tudo. Então isso não vai eximi-los da responsabilidade de pegar o livro, o Código Penal, verificar os tipos penais que estão ali inseridos, verificar o que a doutrina tem a falar a respeito desses crimes. Lembre-se, vocês têm todo o tempo do mundo para estudar, porque estão numa graduação e precisam pelo menos conhecer esses tipos penais aí que estão sendo estudados agora. Tá? E a gente começa já esse bloco com um assunto aqui que é a parte do capítulo relacionado à receptação. É um crime também bastante explorado, tá? Eu vou procurar ser mais breve possível com relação a ela, a receptação. Em seguida a gente vai verificar a parte final do título dos crimes contra o patrimônio, que é também uma parte bastante explorada e que diz respeito às escusas absolutórias relativas e absolutas, tá bom? Hipótese de isenção de pena. Vamos já estudar esses institutos aqui e é o nosso assunto desse terceiro bloco, dessa terceira aula que estamos aqui transmitindo nessa data de hoje. Então vamos lá. O artigo 180 do nosso Código Penal vai trazer o tipo penal que descreve aqui a conduta no crime de receptação. E o artigo 180 diz o seguinte, ó: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Muito bem, essa é a figura do caput do crime da receptação. Depois a gente vai aos poucos vendo a receptação qualificada, a receptação privilegiada, a culposa, outras espécies. Mas vamos por hora nos deter aqui na análise da receptação do caput do artigo 180, tá bom? Aqui continua, obviamente, o bem jurídico a ser tutelado é o patrimônio. Tá? Obviamente estamos tratando dos crimes contra o patrimônio. Estamos falando aqui com relação ao sujeito do crime, num crime comum, aquele crime em que qualquer pessoa pode praticar. Agora detalhe, qualquer pessoa, desde que essa pessoa não seja um dos concorrentes para esse crime precedente. Então, o crime de receptação, ele é um crime dito acessório. A doutrina tem um nome mais recente também, que ela denomina esse tipo de crime de parasitário. Por que a receptação é um crime acessório ou crime parasitário? Porque ele é um crime que pressupõe a existência de um outro crime chamado de crime principal ou crime antecedente. Então, para que haja o crime de receptação, eu estou falando numa conduta aqui que recai sobre adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar algo que é produto de crime, que é um crime antecedente, um crime que precede a esse crime de receptação. Então essa coisa, o objeto material do crime que eu estou recebendo, transportando, conduzindo, ocultando ou adquirindo, ela é produto de algum crime. Que crime? Pode ser furto, pode ser corrupção, pode ser o crime de contrabando. Então qualquer outro crime que tenha como objeto material determinada coisa, e essa coisa que é objeto deste crime, tá? Se eu adquiro, recebo, transporto, oculto ou conduzo essa coisa em proveito próprio ou alheio, sabendo essa coisa ser produto desse crime, eu vou estar incorrendo nesse chamado crime de receptação. Muito bem, crime de receptação. Portanto, esse coautor ou partícipe, por que ele não pode ser autor do crime de receptação que ele mesmo praticou? Porque o proveito econômico da coisa que eu mesmo cometi o crime e obtive esta coisa é mero pós-facto impunível. É um mero proveito econômico de um crime que eu já pratiquei. Eu lembro no caso quando eu era estagiário como delegado da Polícia Civil, aluno delegado da Polícia Civil, eu estava estagiando numa delegacia no interior de Rondônia, de Paraná, e o que aconteceu? Um policial teve sua casa furtada num determinado dia, que ele não estava em casa, alguém entrou nos fundos da casa dele e fez aquele famoso furto de varal,
que é aquele furto que você leva as roupas que estão ali expostas no varal da sua casa. E não sabia quem era a pessoa, quem tinha praticado esse furto. Um belo dia, esse policial encontra com alguém na rua, trajando essas roupas, esse tênis, a calça, a camisa que eram dele e que havia sido subtraída naquela ocasião daquele furto até então desconhecido. Essa pessoa foi conduzida à delegacia com base na receptação. E aí vejo que em questão complicada. O camarada, quando foi ouvido na delegacia, ele disse que ele havia praticado a subtração dessas coisas. Então não estávamos diante da autoria de um crime de receptação. Porque ele mesmo tendo sido o autor do crime antecedente, do furto que havia sido praticado daquelas peças de roupa, ele estava meramente tirando proveito daquela subtração que ele havia praticado antes. Esse proveito econômico é uma consequência natural desse crime patrimonial e essa conduta é um pós-factum impunível, é um fato posterior que não é punível. Punível era a conduta dele no furto, não aquela conduta de estar utilizando, usando coisa, transportando consigo aquela coisa que era objeto do furto, porque ele mesmo praticou o furto. Então ele não poderia ser o autor do crime de receptação, senão somente do crime de furto. Furto esse que já estava consumado, que ele não estava mais em situação de flagrância. Então é impossível impor uma prisão em flagrante a essa pessoa por parte de um crime de furto que tinha acontecido uma semana atrás, ou até mais do que isso, eu não lembro exatamente quanto tempo foi. Mas importa dizer aqui que essa pessoa não era autor do crime de receptação. O autor do crime de receptação é a pessoa que adquire a coisa em proveito próprio, transporta, conduz, oculta, mas não tendo sido ela autora ou coautora ou partícipe do crime antecedente, ok? Então, ficou claro isso? Perfeito, então, vamos lá. Esse crime de receptação, no caput do artigo 180, ele vai se subdividir em receptação própria e receptação imprópria. Receptação própria e receptação imprópria. Onde eu tenho a receptação própria no caput do artigo 180. Então, nessa primeira parte aqui do artigo 180, em que há a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Paramos aí. Essa primeira parte aí, essa parte inicial, essa parte aí in limine do artigo 180 é que traz aí a figura da receptação própria. Receptação propriamente dita. Então essa pessoa que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa em proveito próprio ou alheio. Perfeito. E onde eu tenho a figura da receptação imprópria? É justamente na segunda parte do artigo 180 daqui do Código Penal. A parte seguinte, ó. Ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Então, essa segunda parte aqui, daquela conduta daquele indivíduo que influencia para que o terceiro de boa-fé adquire, receba ou oculte a coisa, essa pessoa está praticando a chamada receptação imprópria. Vejam bem, aqui se trata, na receptação própria não tem muito mais o que falar, né? Mas na receptação imprópria, em que eu tenho esse terceiro, essa pessoa que influencia para que o terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte, veja que eu estou falando de alguém, certo? Que meramente influencia, ele vai aliciar, ele vai oferecer a coisa a um terceiro que desconhece a origem criminosa daquela coisa. Então ele vai comercializar, ele vai ser uma espécie de lobista ali, que vai tentar fazer com que um terceiro inocente, um terceiro de boa fé, venha a adquirir, receber, ocultar essa coisa que é produto de crime, ok? Porque se esse terceiro não tiver de boa fé, e ele também for conhecedor da origem criminosa da coisa, não vamos falar aqui em receptação imprópria nessa figura da segunda parte do artigo 180. Senão estaremos falando aqui realmente da receptação própria. Ele está sendo um partícipe da receptação própria, adquirindo essa coisa, se ele souber da origem ilícita, tá bom? Então, vejam bem aqui, olha que coisa mais interessante também.
Essa pessoa, nós vamos ver mais adiante, que nessa figura da receptação imprópria, nós temos aqui um crime formal. Por quê? Basta que esse indivíduo influencie alguém visando que ela adquire, oculte essa coisa, ou receba, para que o crime já esteja consumado. Independentemente dessa aquisição, desse recebimento, dessa ocultação, o crime já estará consumado, portanto, nessa hipótese, ele vai ser um crime formal e não um crime material que precisa de resultado, como no caso da receptação própria. Só para a gente distinguir aqui já de largada a receptação própria da receptação imprópria no que diz respeito à sua classificação quanto ao resultado em ser formal e material. Perfeito. Ok. Vamos lá. Continuidade. O STF já se manifestou a respeito do objeto material do crime de receptação. E o objeto material para o STF do crime de receptação é a coisa móvel. A coisa móvel. Não poderia ser a coisa imóvel. A coisa imóvel, portanto, de acordo com o STF, não pode ser objeto material do crime de receptação. Quanto à voluntariedade, o elemento volitivo, a vontade do agente em respeito ao dolo ou culpa na sua conduta. Em princípio, nessa figura do caput, a conduta é dolosa. O crime admite o dolo, a gente ter certeza da origem criminosa da coisa que está sendo ali adquirida, ocultada, recebida, transportada. Perfeito? Então ele tem que ter a convicção de que a coisa é de origem criminosa, agir com dolo, com a vontade em saber que a coisa tem origem de prática criminosa. Existe também a figura culposa, vamos ver no parágrafo 3º, e vamos estudar mais adiante que existe uma modalidade expressamente prevista no parágrafo 3º do artigo 180, que nos traz aí a figura da receptação culposa. Perfeito. Agora vejam bem, é imprescindível que o indivíduo que adquira a coisa, oculte, transporte, obtenha essa coisa, produto de crime, que essa coisa seja para si ou para outrem. A vontade de ter a coisa para si ou para outrem, de obter um proveito econômico disto, para si ou para outrem. Aquele famoso animus, o quê? Que nós já falamos aqui? O animus rem sibi habendi. A coisa tem que ser para um proveito seu ou de terceiro, o proveito econômico dessa coisa. E é importante a gente fazer essa distinção porque nós temos ali a figura de um crime chamado favorecimento real. Um crime que vai estar mais adiante, vocês vão estudar na próxima disciplina de Direito Penal 4, quando virem ali os crimes contra a administração pública, e nesse caso um crime contra a administração da justiça. O crime de favorecimento real, na verdade, ele é aquele crime em que eu vou tornar seguro o proveito do crime de alguém. Eu não quero a coisa para mim ou para a terceira pessoa. Eu não tenho esse ânimos rem sibi habendi. Eu não tenho esse ânimos de ter a coisa para mim ou para terceiro. No crime de favorecimento real, alguém pratica uma conduta criminosa onde ela tem um proveito, alguma coisa como proveito desse crime, e ela me entrega essa coisa, eu vou guardar essa coisa, eu vou manter comigo, eu vou guardar, tornar ela segura em favor daquele próprio indivíduo que praticou o crime. Então vamos dar um exemplo aqui, ó, interessante. Digamos que um amigo praticou um furto e ele subtraiu uma motocicleta durante a noite, roubou uma moto de algum lugar. Subtraiu, moto, roubou, não importa que crime ele praticou, se foi roubo, se foi furto. Subtraiu, eu não tenho nem conhecimento dessa prática delituosa. Ele me procura e fala assim, eu furtei essa moto ontem aqui, guarda para mim na sua casa, porque eu já estou visado pela polícia, é capaz deles irem lá atrás de mim e procurar essa moto na minha casa. Então guarde na sua casa, que você é isento de qualquer dúvida, é um camarada bem conhecido, honesto, tem idoneidade, ninguém vai procurar na sua casa. Deixa guardado aí que depois eu venho buscar. Essa conduta consiste no crime de favorecimento real. Real, lembre-se que vem da palavra res, que significa coisa. Então eu estou favorecendo a coisa, guardando a coisa em proveito daquele criminoso. Então eu estou guardando a coisa, mas não para obter um proveito para mim. É guardar a coisa, tornar segura aquela coisa, objeto de crime, em proveito do próprio criminoso que praticou aquele crime. Então essa é a figura do favorecimento real. E que é diferente da receptação. A receptação eu vou ter um proveito econômico, eu vou adquirir, receber, ocultar, transportar a coisa em proveito próprio ou de terceiro. Então
Então, se esse mesmo camarada que praticou o furto da moto ou o roubo me entrega essa moto perguntando se eu quero pegar essa moto para vender e eu resolvo ficar com essa moto, ok, estou diante do crime de receptação. Tá bom? Então, essa é a distinção entre o crime de receptação e o crime de favorecimento real. Podemos ainda criar uma nova situação diante desse quadro que eu passei para vocês e aproveitando o mesmo exemplo, agora acrescentando um outro crime. Por exemplo, digamos que esse camarada ia praticar esse furto de uma moto, mas antes dele praticar o furto da moto, ele me procura e pergunta para mim se eu vou ajudá-lo. Fala assim, ó, eu vou sair à noite para pegar uma moto e se eu furtar essa moto eu posso guardar na sua casa? E eu falo assim, não, pode ir lá, você pegando pode deixar comigo aqui que eu seguro para você aqui, eu guardo. Ok, eu dei esse apoio prévio para ele praticar o furto, e neste caso eu não vou estar praticando nem o crime de receptação e nem o crime de favorecimento real. Eu vou estar praticando o crime de furto. Eu estou sendo partícipe do crime de furto porque eu estou dando um apoio antes da conduta, eu estou contribuindo para o furto que ele vai praticar. Eu estou praticando uma modalidade de concorrência no delito que é a chamada participação, que pode ser moral ou material. Eu estou induzindo ele à prática do crime, eu estou dando suporte moral para que ele pratique o crime, já antecipando a ele que se ele vier praticar o furto e vier me trazer essa moto, eu já vou ficar com ela. Então veja, nesse caso, se meu apoio que eu estou dando é anterior à conduta dele e está contribuindo para o seu furto, para o seu roubo, seja qual for o crime que ele for praticar, eu estou falando de participação naquele crime que o indivíduo vai cometer, ok? Então, só para distinguir que eu posso ter nesse mesmo caso ali de alguém que tem alguma coisa que é objeto de crime, se o apoio é anterior e eu contribuir para aquele crime, eu vou estar praticando aquele crime que foi cometido em coautoria, participação com aquela pessoa, sendo concorrente em concurso com aquela pessoa, ok? Se eu adquiro, recebo, guardo a coisa em proveito próprio ou alheio, receptação. Se eu recebo, guardo a coisa, oculto em proveito do próprio criminoso, tá, ok? Para tornar segura aquela coisa em proveito dele mesmo, do próprio criminoso, estou praticando o crime de favorecimento real. Depois vocês procuram o crime de favorecimento real no Código Penal. Ok, feitas essas distinções, vamos falar então da consumação e da tentativa do crime de receptação. Então, em princípio, o crime se consuma no momento em que a coisa é incluída na esfera de disponibilidade do agente. Quando ela ingressa no patrimônio do agente, ele passa a ser senhor, se assenhorar daquela coisa, ter aquela coisa disponível para si, ele está consumando o crime de receptação. As hipóteses de transporte, condução, ocultação são formas permanentes do crime. Então o crime pode ter a forma permanente. Nesses verbos aqui, transportar, conduzir e ocultar, vejam que esses verbos eles denotam uma conduta em que há um prolongamento, um protraimento, uma extensão naquela conduta, de modo que o crime vai estar num estado de flagrância constante. A consumação vai se protrair, vai se prolongar no tempo. Então, possibilita a prisão em flagrante a qualquer tempo. Crime permanente possibilita a prisão em flagrante em qualquer tempo que ele estiver transportando, ocultando, conduzindo aquela coisa. Certo? A modalidade imprópria, a receptação é formal. Formal, não precisa de resultado. Lembre-se que a receptação imprópria é aquela em que o indivíduo influi para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte a coisa. Não importa se ele efetivamente vai vir a adquirir, receber ou ocultar. Basta que o indivíduo, que o agente influencie, né, ofereça a coisa, alicie a pessoa, procure ela para oferecer essa coisa, já está consumado o crime. Independentemente dele vir a obter realmente essa coisa, adquirir, receber ou ocultar. Se ele vier adquirir, receber ou ocultar, eu tenho o que nós chamamos de exaurimento do crime. O crime foi além da consumação. Ele se exauriu, ele esgotou sua potencialidade lesiva. Perfeito. Tranquilo, tranquilo. Então, só distinguir que a primeira parte se trata da receptação própria, e esta é crime formal. A segunda parte, daquele que influencia para que terceiro de boa fé adquira, oculte ou receba. Nesse caso, nós temos o crime na sua forma, né, na sua classificação quanto ao resultado, ele é
formal. Formal, e a tentativa fica de difícil configuração quando a gente fala de um crime formal. Porque se eu influencio alguém para que adquira, receba ou oculte a coisa, o crime já está consumado. Se eu não influencio, o crime não acontece. Então não fica difícil de estabelecer um meio termo ali, embora a doutrina diga ser possível ali, de difícil configuração, mas possível a tentativa na figura da receptação imprópria. Aqui o autor menciona se, por exemplo, o terceiro de boa-fé, por escrito, propõe ali que o outro adquira, receba ou oculte a coisa, mas essa proposta dele por escrito não chega, ela é interceptada antes de chegar ao terceiro de boa-fé. Seria uma possibilidade de forma tentada da receptação imprópria. Tá? Da receptação imprópria. Vamos nas qualificadoras então. A qualificadora nós temos aqui do parágrafo 1º do artigo 180, tá? Que trata de um crime próprio. Tá? Então a qualificadora do parágrafo 1º vai dizer o seguinte: a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. E o parágrafo 2º logo em seguida já diz o seguinte: equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência, o exercido em residência. Então vejam, aqui é um crime próprio, porque o tipo penal exige que ele seja praticado não por qualquer pessoa, mas a pessoa que esteja no exercício de atividade comercial ou industrial. Professor, mas e o comerciante irregular? Aquela pessoa que não estabeleceu empresa, que exerce o comércio ou a indústria de forma clandestina? Obviamente que ela não vai poder invocar essa sua clandestinidade em seu favor. Então eu estaria ali permitindo que a pessoa estivesse alegando em seu favor a sua própria torpeza, a sua própria clandestinidade. Então, por isso que o parágrafo 2º não precisava, mas ele foi expresso em dizer que equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Então não importa se a pessoa não está constituída como empresário, que ela não se inscreveu na junta comercial como empresário, obviamente ela não vai poder invocar essa sua irregularidade, a sua ilegalidade para se beneficiar disso, né? Então, convenhamos. Ok. Então veja aqui, ó, atividade de vendedores ambulantes, por exemplo, disponibilizam à venda produtos de contrabando. Então é comum a gente ver pela rua, inclusive com uma certa tolerância social até, de pessoas que vendem produtos aí clandestinos, nas famosas feiras do Paraguai da vida, o camarada vende produtos de crimes contra a propriedade intelectual, crimes objeto de descaminho, de contrabando, e as pessoas comercializam isso livremente, mas a rigor, isso seria o crime aqui de receptação qualificada aqui, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 180 do nosso Código Penal. Vamos lá, sem perder mais tempo, passamos então aqui à figura do perdão judicial e é uma causa de diminuição, uma minorante aqui. Ó. O parágrafo 5º, ele diz o seguinte, ó, o parágrafo 5º do nosso artigo 180, ele vai dizer que na hipótese do parágrafo 3º, que é a receptação culposa, vamos já estudar ela, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Isso aqui é uma hipótese de perdão judicial. O juiz considera uma pena leve. Aqui nós temos um quadrinho na página 442 aqui do livro. Nós temos um quadrinho. Receptação culposa é cabível aí o perdão judicial. Tá? Quais são os requisitos? Agente primário e as circunstâncias indicarem a desnecessidade da pena. O juiz vai verificar no caso concreto e se ele entender que a pena é desnecessária para reprimir aquele comportamento, tá? Ele pode aplicar o perdão judicial. Vamos já chegar na receptação culposa para vocês entenderem, mas por enquanto importa nós falarmos aqui que na receptação culposa é cabível o instituto do perdão judicial, onde o juiz não vai aplicar a pena, é uma hipótese de extinção da punibilidade. Na receptação dolosa, que é a continuidade do parágrafo 5º, na segunda parte, aplica-se o disposto do parágrafo 2º do artigo 155. O parágrafo 2º do artigo 155 é aquela hipótese de furto privilegiado que nós já estudamos. Se o agente é primário e a coisa é de pequeno valor, já vimos, o juiz tem algumas opções, que é substituir reclusão por detenção, diminuir a pena de 1/6 a 2/3, ou aplicar simplesmente pena de multa.
Então essa possibilidade se dá também na receptação, ok, gente? Na receptação culposa, então, por sua vez, é a do parágrafo 3º. Então preste atenção. O parágrafo 3º do artigo 180 traz a figura, então, da receptação culposa. O que diz aqui a receptação culposa? Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Então vejam, o que vai caracterizar a receptação culposa? Veja, o indivíduo não está adquirindo a coisa dolosamente, tendo conhecimento de que aquela coisa é oriunda de crime, é oriunda da prática de um crime precedente. Ela não tem certeza disso, mas ela deveria ser mais atenta, devia ser mais diligente, deveria ter analisado melhor a situação e, portanto, ela está agindo, ela não fazendo isso, está agindo com culpa, ela está sendo imprudente ou negligente nesse sentido e adquirindo uma coisa que ela deveria, né, deveria ter tido a prudência em analisar, deveria ter tido a diligência necessária para verificar se aquela coisa é ou não produto de crime. Então vamos lá, o que ele vai verificar, o que são os parâmetros para se aferir que a pessoa deveria verificar se a coisa era ou não produto de crime. A sua natureza, a sua essência, né? Desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece. Imaginem vocês aí, vocês serem procurados por uma pessoa, um menino de rua. Um menino de rua, caracteristicamente ali identificado, né, como uma pessoa moradora de rua, e oferecendo um iPhone 10 pelo preço de R$ 500. Tá? Estamos diante de uma situação em que se você adquirir um iPhone 10 por R$ 500, tá? Eu acho que até independentemente da pessoa que está oferecendo, né, já se presume só pela simples desproporção entre a coisa e o preço, já dá para a gente mais ou menos ter uma ideia de que aquela coisa não deve ter uma origem lícita, né? Então, estamos falando aí de uma conduta culposa daquele que adquire sem ter essa diligência, sem se preocupar em analisar e não presumindo que aquela coisa pode ter sido obtida por meio criminoso. Ok? Outro assunto importante aqui é a questão da independência típica. Independência típica, quando se trata do crime de receptação, diz respeito ao seguinte, que ele é um crime acessório. Ele é um crime acessório. Em princípio, ele não existe por si só. Ele pressupõe a existência de um crime principal. Falamos também que a doutrina chama esse crime de parasitário. Um parasita é aquele que vive em função de outro ser vivo. Então, esse crime ele é parasitário de um crime pretérito, de um crime precedente, tá bom? Mas ele, apesar de ser um crime que pressupõe a existência de um crime principal, de um crime precedente, ele tem uma independência típica. Independência típica em que sentido? É que não importa se o autor do crime precedente foi identificado, foi punido, não importa, não importa. Basta que você tenha elementos ali, indícios pelo menos, de que houve a prática daquele crime precedente e já persiste por si só o crime de receptação, independentemente da sorte daquele crime dito principal, precedente. Não importa se você teve a condenação, se a pessoa que praticou esse crime precedente era imputável ou não, se ocorreu extinção da punibilidade desse crime precedente, se essa pessoa foi isenta de pena, se você conseguiu descobrir a autoria desse crime precedente, não importa. Não importa, importa que se adquiriu. Digamos, por exemplo, que alguém... aquele caso que eu falei para vocês, do policial, né? Digamos que você furtaram sua casa, levaram sua bicicleta que estava estacionada ali na garagem da sua casa. Alguém pulou o muro, pegou a bicicleta, abriu o portão e saiu da sua casa levando essa bicicleta. Você registrou essa ocorrência, que ocorreu esse furto na sua casa, a bicicleta não foi encontrada e cerca de 1 mês depois esse indivíduo foi encontrado na sua bicicleta. Você chamou a polícia abordou aquela pessoa, encontrou realmente, verificou que era sua bicicleta, tinha algum sinal identificador que tornava inequívoco que aquela bicicleta era sua. Perfeito, aquela pessoa que estava na posse da bicicleta falou assim, não sei, eu peguei essa bicicleta de alguém, eu recebi numa boca de fumo, etc. De modo que houve uma receptação por parte dele que adquiriu um objeto que era produto de crime. E digamos que ninguém descobriu quem foi que praticou aquele furto. Não houve, nem o inquérito policial não chegou à conclusão da autoria daquele crime. Independentemente disso, a pessoa que estava transportando aquela coisa, que adquiriu aquela coisa, sabendo ser produto de crime,
certo? Ela vai ter praticado o crime de receptação. Então, o crime de receptação vai estar independente do crime principal, do crime precedente. Ok? Então, gente, tranquilo. Temos uma figura nova aí do crime de receptação de animal. Então, o examinador de concurso público, ele gosta de novidades. Ele gosta de novidades. E novidades eu falo que elas demoram um pouquinho, tá? Porque esse 180 foi incluído recentemente, tá? Mas até vocês fazerem prova aí da OAB, pode ser que ele esteja em voga ainda, tá? Então, basicamente, a receptação de animal, o que vai mudar aqui, pessoal, é o objeto material da receptação. Aqui na receptação de animal, fala-se em artigo 180A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Veja que nós tivemos lá um tipo penal específico para o furto, furto de animal, que nós chamamos de abigeato, foi incluído recentemente, e também a figura aqui do crime de receptação desse semovente, né? Os animais são classificados como semoventes, aqueles que se movem por força própria, e, obviamente, domesticáveis de produção, mesmo que abatido ou dividido em partes. Então o que muda aqui é que esse objeto do crime, o objeto material dessa conduta, vem a ser um animal domesticável de produção. Basicamente é isso que a gente deveria destacar. Por último, vamos falar aqui das disposições gerais do capítulo, das disposições gerais relativas aos crimes contra o patrimônio, que estão aqui no capítulo 8 do Código Penal, as disposições gerais. Eu vou ter que estender um pouquinho por uma questão didática, uma questão de esgotar esse conteúdo aqui, para não ficar quebrado para outro bloco. Mas a gente fala isso aqui rápido e eu creio que não chega a 40 minutos, tá bom? 35 aí, mais ou menos. Então o que vem a ser a escusa absolutória? Escusa absolutória prevista no artigo 181 do Código Penal. Diz o seguinte: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo, inciso 1º, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Inciso 2º, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então vamos aqui rapidinho. Pessoal, aqui, por uma questão de política criminal, o legislador ele pretende preservar mais a família do que pretende punir a conduta de quem pratica esses crimes contra o patrimônio nesse contexto aqui, que envolve essa relação familiar. Então o legislador, por uma razão de política criminal, ele abre mão da aplicação da pena, de sancionar o comportamento delituoso, com vistas a preservar a integridade da família. Perfeito? Então aqui nós estamos falando que não há aplicação da pena, é uma escusa absolutória. O legislador já está de antemão abrindo mão do seu poder de punir, está falando assim, ó, não vou punir esse comportamento desses crimes contra o patrimônio previstos nesse título do Código Penal, estamos falando de todos os crimes contra o patrimônio, tá? Mais à frente a gente vai dizer nas hipóteses em que não se aplica isso aqui, que vai ser a exceção da exceção, tá? E ele está falando que o cônjuge, enquanto durar a sociedade conjugal, não existe crime crime patrimonial